Prática de número 91 do livro de exercícios de um curso em milagres. Milagres são vistos na luz. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. Então, milagres, lembrando aqui rapidamente, o que são os milagres? É o ressignificado que a gente coloca nas nossas crenças antigas, é a nossa nova maneira de pensar, é o perdão que a gente oferece, o perdão que a gente pratica, é o ressignificado que a gente dá nas nossas crenças antigas, é o não julgamento, onde antes a gente julgaria, a gente já não age, da mesma forma que antes. Então esses são os milagres, as transformações que a gente vem fazendo na nossa maneira de ser, de pensar, de sentir. E eles têm que estar sempre, claro, junto da visão. Lembrando também que o livro-texto nos ensina o que é a visão. É o olhar para as coisas da forma certa, é o olhar certo, é o olhar do Espírito Santo através de nós para as coisas da vida, para as situações diárias, é a gente ver a realidade e não mais esse mundo ilusório. Então o milagre e a visão têm que andar juntos, porque você não consegue alcançar os milagres, essa ressignificação das crenças antigas, se você não estiver se propondo a olhar para a realidade. E não, porque se a gente continua olhando para o mundo da ilusão, a gente está ainda em escuridão. E nessa situação, a gente não consegue aplicar o milagre. Para ti, então, a luz é crucial. Enquanto permaneces na escuridão, nessa forma do ego de olhar para a realidade, o milagre permanece sem ser visto. Assim, ficas convencido de que ele não está aqui. Então, é impossível eu alcançar esse milagre nessa situação. Ele não pode existir, porque eu ainda estou enraizada, eu ainda estou presa em crenças erradas. Eu ainda estou acreditando no mundo da ilusão. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. Olhar para a escuridão é simplesmente negar a luz. Não existe escuridão. Então, só o que existe é verdade. Então, eu escolho estar ainda olhando para a escuridão, eu estou escolhendo negar a luz. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. A verdade nunca deixou de existir, por isso a nossa invulnerabilidade. Por isso estarmos ainda imaculados em Deus, porque a verdade nunca deixou de existir. A gente só se desconectou, achou que podia se separar um pouquinho aqui dessa verdade e veio acreditar num mundo ilusório. Mas a verdade, ela está, ela sempre foi, ela sempre é, Lembrando que a verdade é tudo que existe. Deus é a verdade e é tudo que existe. E a aparente realidade da escuridão, esse aqui que a gente escolheu vir se colocar, faz com que a ideia da luz seja sem significado. Mas eu tô vendo esse mundo de sofrimento, de dor, de blá blá blá, eu tô sofrendo, tá tudo dando errado. Tô aqui acreditando na ilusão. Mas a verdade, o mundo perfeito, o mundo manifesto, a minha imagem verdadeira, ela tá aqui. Basta eu tirar o meu foco dessa realidade ilusória, dessa ilusão, e trago a minha mente para a forma correta de pensar, me unifico com a minha centelha, me unifico com o Espírito Santo, aí eu começo a enxergar a luz, eu começo a vivenciar a luz. Então vamos para a nossa prática. Então ele dá uma sugestão aqui. 3 vezes no dia de hoje, reserva 10 minutos, aproximadamente, para um momento de quietude em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás, a forma errada que a gente se vê. Isso é realizado de modo muito simples ao instruires a ti mesmo que não és um corpo. Então não é só a fraqueza física. Se eu estou sofrendo, eu estou acreditando na minha fraqueza. Se eu estou me sentindo não amada, eu estou acreditando na minha fraqueza. Se eu estou sentindo falta de algo na minha vida, se eu acho que eu não estou próspero que eu deveria estar, se as coisas para mim não estão legais, eu estou acreditando na minha fraqueza. A fé vai para o que tu queres e instruis a tua mente de acordo com isso. A tua vontade continua sendo teu professor
E a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Ou seja, a nossa vontade, una com a nossa centelha divina, é a nossa verdade. E ela é a maior força que existe. Não há nada que ela não possa transformar. Não há nada que a gente não queira expressar, que a gente não consiga estando em união com a nossa centelha divina. Podes escapar do corpo se assim escolheres. Aqui o escapar do corpo é escapar da ideia de que estamos presos a um corpo físico, de que estamos presos a um mundo físico que nos traz sofrimento. Essa ideia já tem que ter ficado lá para trás, pessoal. Podes experimentar a força em ti, nos vermos como co-criadores, essa energia co-criadora. Começa os períodos de prática mais longos com essa declaração das verdadeiras relações entre causa e efeito. Então vamos lá, para 3 afirmações aqui que a gente vai praticar durante 10 minutos em estado meditativo. Os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz, enquanto enraizados, enquanto achar que somos aqui um corpo físico, eu não consigo ver a luz. Os olhos do corpo, os olhos que acreditam que são somente aspectos físicos, não conseguem ver a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? E aí a gente interioriza nesse momento. Vamos escutar a nossa centelha vir e mostrar o que nós somos em verdade. Vamos sentir essa força da qual nós somos constituídos, da qual nós fomos criados. A pergunta que conclui essa declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. O que pensas que és é uma crença a ser desfeita. Então, assim, ainda acreditando que somos vítimas de um mundo cruel, vítimas de circunstâncias, de que algo pode vir nos ferir, essas são crenças que a gente tem que desfazer de nós mesmos. Quando a gente, relembrando aqui, quando a gente se encontra com a nossa verdade, a gente alcança o milagre, porque a gente consegue perdoar, porque a gente sabe que um filho de Deus nada tem que temer, nada machuca um filho de Deus, assim como nada machuca Deus. Então, os milagres vão acontecendo a partir do momento que a gente vai se encontrando na nossa verdade. Se não és um corpo, o que és tu? Precisas estar ciente do que o Espírito Santo usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisas sentir algo em que possas depositar a tua fé na medida em que a retiras do corpo. Então, o que vem na imagem? Então, quando você interioriza, que você faz essas afirmações que a gente fez, o que a gente vai sentir? Que imagem a gente vai começar a usar de nós mesmos? Né? Por exemplo, eu comecei a enxergar de uma forma, cada um vai ter um jeito de ver, talvez porque eu estudo muito a mecânica quântica, muito esse lado mais da física quântica, não é nem física, né? É mais a mecânica quântica que atrela um pouquinho das duas coisas, né? Dos dois mundos. Então eu vejo um núcleo energético. Engraçado, de um tempo para cá eu comecei a me enxergar como um núcleo energético, um emaranhado de energia quando não está muito legal, ou uma bola de energia, mas não uma bola, um circuito energético que quando está assim bem alinhado, sabe? Quando eu vejo que preciso trabalhar alguma coisa, ou quando não está muito legal, ou o tratamento que a gente faz no trabalho para ajudar o próximo, assim, você vê aquele emaranhado energético que não tá bacana, tal, então você sabe que não tá legal aquela frequência. Então é como se fôssemos frequências, é assim que pra mim faz sentido. Mas façam esse exercício 10 minutos, 3 vezes por dia de hoje, pra gente começar a sentir como que faz sentido pra gente se enxergar, pra gente deixar de achar que somos só isso aqui, pessoal, é muito importante isso. Então assim, aí ele ensina que nos períodos mais práticos, mais curtos, a gente vai afirmando essas seguintes frases. Eu não sou fraco, mas forte. Percebe como é importante o dia de hoje para a gente ir desfazendo as ideias erradas, as crenças erradas que a gente tem sobre nós mesmos. Então afirmações positivas em relação a nós vão ser muito úteis para nós durante o dia de hoje. Eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas tenho certeza.
Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Então a gente está afirmando que a gente quer se reencontrar com a nossa verdade, com o Espírito Santo que é em nós, com a centelha divina que somos nós. Na segunda fase do período de exercícios, tenta experimentar estas verdades sobre ti mesmo. Faça essas afirmações para ti mesmo e vamos ver o que a gente vai sentir. Concentra-te particularmente na experiência da força. Lembra-te de que todo senso de fraqueza é associado à crença segundo a qual tu és um corpo, uma crença que é equivocada e não merece nenhuma fé. Então, enquanto a gente acredita que a gente é só um corpo físico, você está sujeito a todos os tipos de ataque que esse mundo ilusório tem para oferecer. Quando eu reconheço que eu não sou esse corpo físico, fica muito mais fácil para mim reconhecer a ilusão que a gente vem chamando de realidade. 5 ou 6 vezes por hora, que dia corrido que a gente vai ter hoje, a intervalos razoavelmente regulares, lembra-te de que milagres são vistos na luz, ou seja, são vistos quando a gente está unificado com a nossa verdade. Certifica-te também de fazer frente a qualquer tentação com a ideia de hoje. Essa forma pode te ser útil nesse propósito especial. Milagres são vistos na luz, que eu não fecho os olhos por causa disso. Então, veio alguma intempérie no nosso dia, veio algum incômodo, alguma preocupação, a gente vai afirmar essa frase aqui. Milagres são vistos na luz, que eu não fecho os olhos por causa disso, por causa desse motivo, ou desse algo que aparece, desse incômodo que veio aparecer. Então é isso, um vídeo um pouco longo hoje, mas muito importante, pessoal, muito importante a gente sentir o real propósito dessa lição de hoje, porque é um passo uma forma muito importante da gente se unificar com a nossa verdade novamente. Boa prática a todos.